Boa noite, pessoal. Nosso grupo escolheu a BB Seguridade, que é uma holding de capital aberto e é listada pela B3, com o código BBSE3. E em 2021, ela foi considerada a 20ª maior empresa listada da Bolsa, pelo seu valor de mercado. Como podemos ver, ela é uma subsidiária do Banco do Brasil e é composta pela BB Seguros e pela BB Corretora. No caso da BB Seguros, é composta por mais 4 empresas de ramos distintos. A Brasil Seg, que é de seguros e é composta pelo grupo da BB Mafre. A Brasil Prev, que é de previdência privada. A Brasil Cap, que é de capitalização. E a Brasil Dental, que é uma parceria com a Odontoprev. E como vocês podem ver, a gente tem vários ramos no mesma seguradora, o que é muito bom, porque quando um ramo tá ruim, o outro compensa, né? Na parte da BB Corretora, é uma venda exclusiva do canal bancário para clientes do Banco do Brasil, e ela é responsável pela maior parte das vendas dos produtos do grupo. E atualmente tem o Ciclic, que é a nova corretora digital. Bom, eu vou falar sobre a análise vertical e horizontal do ativo. E podemos ver que no ativo no caixa equivalente de caixa dentro do ativo circulante, o ativo teve um aumento bem significativo. Por quê? Isso aconteceu devido à pandemia, uma vez que com mais ativos líquidos, a empresa ela consegue pagar mais dívidas de curto prazo. Então, a empresa ela aumentou sua liquidez dos ativos para arcar com os custos referentes aos sinistros de Covid. No investimento em participações societárias, também teve um aumento significativo devido a um grande aporte de capital social na Brasil Prêmio. E nos ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado, podemos ver que 14 dos 14.000, 9.489, ele refere-se ao Fundo Brasil Aceleradora de Startups. Já na parte aqui do balanço do passivo, na análise vertical, podemos ver que o passivo circulante ganhou maior representatividade e o PL diminuiu um pouco devido ao grande pagamento de dividendos que eles fizeram em 2021. Na parte de obrigações societárias e estatuárias, as obrigações quase dobraram, justamente pelos dividendos pagos, e em 2021 destinou aproximadamente 73% do lucro líquido aos acionistas na forma de dividendos. Na parte de comissões a apropriar a longo prazo, teve também um aumento significativo, uma vez que aumentaram as vendas em 2021, principalmente no grupo da BB Mafre. Já na reserva de lucro, teve um aumento devido também ao pagamento de dividendos, e essa reserva é utilizada para garantir este pagamento. Aqui na parte de outros resultados abrangentes, é pouco significativo, mas teve uma redução de 1.330%, só que não encontramos nada nas notas. Então, foi isso. Aqui na parte da DRE, podemos ver que o lucro líquido é composto basicamente pelo resultado das empresas que compõem a holding, que é apurado pelo resultado das empresas individuais. No caso da BB Corretora, teve um aumento de 166 milhões pelas receitas de corretagem e teve um muito bom desempenho comercial. Na parte da Brasil Seg, teve uma queda de quase 2% no geral. E isso foi devido ao maior número de sinistros, que foi 3 vezes superior aos sinistros de 2020. Por outro lado, a Brasil Cap retraiu também 103 milhões, que é pelo prejuízo financeiro registrado pelas vendas dos seus títulos pré-fixados. Na parte de resultado financeiro, teve um aumento de 32% devido à redução das despesas financeiras, já retornando ao patamar inicial pré-Covid. Fazendo uma análise vertical, podemos perceber que as despesas operacionais são significativamente pequenas, uma vez que a holding, as despesas já estão distribuídas pelas outras empresas do grupo, e não está no resultado da DRE da holding em si. Bom, eu vou falar dos índices de liquidez. O índice de liquidez geral, ele acompanha a situação financeira da empresa a longo prazo. A BB Seguridade, ela teve um aumento de 2020 para 2021, mas ainda assim ela ficou abaixo do setor nos 2 anos. Um ponto importante é ver que em 2021, enquanto o índice geral do setor, ele diminuiu, o da BB Seguridade, ele aumentou. No índice de liquidez corrente, ele serve para identificar se a empresa ela possui dinheiro suficiente para pagar as dívidas de curto prazo. A BB Seguridade ela teve um aumento
pouco expressivo de 2020 para 2021, sendo que 2020 ficou em 1,27 e em 2021 em 1,28, e ela permaneceu abaixo do setor também nos 2 anos. O índice de liquidez seca, ele é parecido com o índice de liquidez corrente, a diferença é que ele não considera os custos de aquisição diferidos e despesas antecipadas. E como eles foram bem expressivos em 2021, ele acabou resultando em um índice próximo de zero. E ele também ficou abaixo do setor no ano de 2020 e no ano de 2021. E o índice de liquidez imediata, ele considera os valores já disponíveis em caixa. E como podemos ver, o índice ele está bem acima do setor nos 2 anos. O setor, em 2020, estava em 0,12, em 2021, 0,17, e o da BB Seguridade em 2020 em 0,77, e em 2021 em 1,02, que foi um aumento muito grande, foi um aumento bem significativo de um ano para o outro dentro da BB Seguridade mesmo. Bom, e o índice de estrutura de capital, primeiramente, o primeiro, ele é a relação do capital de terceiros com o capital próprio. A BB Seguridade, ela se manteve bem em 2020, em 2021, e agora ela ficou abaixo do setor, só que no índice de estrutura de capital, isso é bom, porque quanto menor, melhor. Então, a BB Seguridade, em 2020, ela estava com 0,71, e em 2021 em 0,82, enquanto o setor se manteve na faixa de 2,77 e 3,93. Bom, o segundo, ele significa o grau de endividamento da empresa, e ela também se manteve abaixo do setor nos 2 anos. E por último, que é o índice de imobilização. Em 2020, o índice de imobilização da BB Seguridade se manteve acima da média do setor, mas foi muito pouco. O setor estava em 0,93 e a BB Seguridade em 0,95. Já em 2021, o índice de mobilização da BB Seguridade ele esteve acima da média do setor e com uma diferença expressiva, sendo que o setor se permaneceu em 0,69 e a BB Seguridade em 1,12. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os índices de atividade. Desculpa. Esses índices aqui, eles são todos, quanto menor for, melhor vai ser o desempenho da empresa, digamos assim. Eu vou começar falando sobre o índice de sinistralidade, que basicamente são os sinistros retidos sobre os prêmios ganhos. Isso aqui mostra para a gente, comparado com a média do setor, que a sinistralidade do BB é muito mais baixa que a do mercado, ou seja, a gente tem menos despesas com os sinistros do que as outras empresas. E logo abaixo a gente consegue ver o índice de comercialização, que basicamente mostra para a gente os custos que a empresa tem dividido pelos prêmios. Então, esse índice ele é importante para a gente saber o quanto, digamos assim, a margem de lucro que a gente está tendo sobre os nossos prêmios e os nossos produtos em geral. A gente pode ver que o índice de comercialização é um pouquinho mais alto que a do mercado. No ano de 2020 foi um pouquinho mais alto, mas talvez por conta da pandemia mesmo e diversas outras variáveis, esse índice, o do mercado subiu e o do BB se manteve mais ou menos no mesmo patamar, o que mostra que a precificação dos seguros está acontecendo de maneira boa, porque a gente não teve uma oscilação muito grande nesse fator. Já o de despesas administrativas, como o próprio nome já diz, mostra as despesas administrativas dividido pelos prêmios ganhos. Esse indicador ele é importante para a gente saber também as despesas que a gente está tendo comparado com os prêmios que a gente está recebendo, para saber se as despesas administrativas da empresa estão afetando de maneira positiva ou negativa o resultado da empresa. E por último, a gente tem os dois índices combinados, que basicamente juntam todas as outras áreas da empresa, que são os sinistros retidos, os custos de aquisição, as despesas administrativas e as despesas tributárias, e divide pelos prêmios ganhos. A diferença entre os dois é que no índice combinado ampliado, a gente soma junto com os prêmios ganhos o resultado financeiro da empresa.
E aqui a gente pode ver também que esse índice, como eu disse, quanto menor, melhor, e ele está bem abaixo da média do mercado, que é um indicador bom que mostra que a empresa está tendo um desempenho bom, como a gente tem visto até aqui. E já nos índices de rentabilidade, eles mostram para a gente o ROI, que é o Return on Equity, e o ROA, que é o Return on Asset, que basicamente são as aplicações da empresa. Então, a gente, por se tratar de uma holding, a gente tem o objetivo principal da BB não é exatamente fazer os investimentos, porque essa parte é meio que dividida com as subsidiárias, por isso os índices das aplicações não são tão altas e os da rentabilidade não são tão altas, mas mesmo assim, comparado com o mercado, com o setor, a gente pode ver que a gente tem indicadores bem altos no setor de aplicação. Pode passar. E, por fim, o relatório do auditor. A BB Seguridade foi auditada pela Deloitte, e, basicamente, a Deloitte não encontrou nenhuma ressalva na DRE, no balanço. O único comentário que a empresa deixou, assim, de possíveis melhorias, são justamente o processo de gestão de risco, mas como a gente pode ver, o próprio índice de sinistralidade, ele mostra para a gente que a precificação dos produtos que a gente tem vendido está sendo muito boa até aqui. Então, mesmo a possível melhoria que a Deloitte indicou, já é uma área boa, assim, da empresa. Bom, eu vou falar um pouco do cenário macro e do valuation da empresa, né, se a gente investiria ou não na empresa. Primeiro, no cenário macro, no início de 21, principalmente ali no segundo semestre, ele foi marcado por uma onda de Covid muito grande, que a gente vai ver mais para frente que foi um dos principais detratores ali para a Brasilseg. Com relação aos outros dados econômicos, a inflação de 2021 ela foi muito pressionada tanto pela crise hídrica quanto pelo avanço do preço do petróleo. Ambos esses efeitos foram quase metade da inflação de 2021. E por mais que a influência de energia, combustíveis, tenha sido alta, a inflação ela ainda foi bem distribuída. Várias coisas aumentaram o preço, como alimentos, serviços, bens industriais, tudo subiu e acabou colocando a inflação muito longe da meta que era prevista para 2021. A gente viu uma inflação também que subiu praticamente toda a parte, e surpreendeu muito o mercado. E com toda essa inflação, era inevitável que em 2022 o Banco Central tivesse que aumentar a taxa de juros, porque senão ele não ia conseguir conter a pressão inflacionária. E a gente vai ver também que o aumento de taxa de juros, ele acaba beneficiando as seguradoras. Além disso, o IGPM, ele foi muito alto. Por quê? No cálculo do IGPM, o dólar é levado muito em consideração. Então, o aumento do dólar, que a gente pode ver que aumentou de R$ 5,00 para R$ 5,57, acabou aumentando muito o IGPM também, o que também vai ser um fator relevante na Brasilprev. Na parte aqui de resultados, a gente pode ver, passar mais rápido nessa parte de resultados, justamente para a gente ir no valuation, a gente pode ver que a empresa foi bem, mesmo com todos os problemas que a gente viu em 2021, no conglomerado da BB Seguridade, como ela é bem diversificada entre várias subsidiárias, ela conseguiu ter um resultado interessante. Então, aqui o resultado operacional da empresa ainda cresceu, mesmo com todos os problemas. Na parte de valuation, a gente pode ver que, como os casos de Covid-19 eles aumentaram muito, isso afetou muito a Brasilseg, aumentando em 93,5% os gastos com sinistros. O aumento da contribuição social sobre o lucro líquido para as seguradoras também afetou o lucro das empresas que compõem a BB Seguridade. Isso foi uma medida do governo para poder arrecadar um pouco mais. Eles viram que, como empresas seguradoras, instituições financeiras, elas são mais resilientes, aumentar 1% ali no CSLL seria também algo que conseguiria aumentar a arrecadação do governo e não ia prejudicar como um todo a economia. E como a gente viu anteriormente, o IGPM ele aumentou muito. E a Brasilprev ela tinha planos de previdência que eram atrelados ao IGPM. Isso fez com que essa alta absurda do índice resultasse em um gasto que não era esperado pela empresa,
para poder cobrir os benefícios de previdência. Já a Brasilcap, ela teve alguns resultados financeiros devidos ao hedge de investimentos pré-fixados. E para decidir se a gente investir na BB Seguridade, a gente utilizou só os dados que eram disponíveis na época em 2021, ou seja, os dados ex ante em 2021, não os dados que já ocorreram, claro, em 2022. Então, na época, era muito imprevisível ainda se os casos de Covid-19 iriam diminuir, e isso ia ser muito importante para o crescimento do lucro na Brasilseg. Além disso, a Selic, a terminal projetada para 2022, ou seja, a Selic no final de 2022, era de 11,5%. Isso lá em dezembro de 2021. E uma Selic de 2 dígitos é muito benéfica para o resultado financeiro de uma seguradora, já que elas podem ter rentabilidades muito interessantes, assumindo pouco risco, investindo em LFT, por exemplo, ou outras aplicações de curto prazo que possuem pouco risco. E, além disso, a BB Seguridade ela já tem um desconto natural, porque o mercado financeiro acaba penalizando um pouco empresas que são estatais. Como ela é uma subsidiária do Banco do Brasil, ela acaba tendo um desconto natural, além de ter um desconto de holding. E depois de fazer um valuation utilizando o DDM, a gente chegou no valuation de R$ 27,00 para a ADR da empresa, e o preço no momento da análise é de R$ 22,87, o que resultaria em um retorno potencial de 18%. Com isso, parece atrativo investir na empresa. Bom, muito obrigado, e esse é o nosso trabalho.